Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 24. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura pode esta fé salvá-lo? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, e em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que somos justificados única e exclusivamente pela fé. E agora aparece Tiago dizendo que não é somente pela fé, mas também pelas obras. Essa aparente contradição fez com que até Martim Lutero, o responsável pela reforma que deu origem ao protestantismo, proibisse por algum tempo a leitura da epístola de Tiago, pois julgava que aquele ensinamento fosse uma heresia. É claro que este mal-entendido foi logo desfeito, pois, na verdade, Tiago não estava contradizendo o apóstolo São Paulo. Sua mensagem tinha um ângulo diferente. Na verdade, era um complemento à de Paulo. Era necessário que esta diferente visão fosse colocada, pela possível desmotivação dos cristãos daquela época em praticar boas obras, por julgarem desnecessário, visto que já estavam salvos, interpretando assim erradamente o ensinamento de Paulo. Tiago viu-se na obrigação de dar as características da fé que Paulo pregava. Começa então nos versículos 15 e 16, um exemplo ilustrativo a respeito de um irmão necessitado, que precisando de ajuda, procura outro irmão e recebe dele apenas uma oração e uma palavra de consolo, quando este tinha condições de cobrir suas necessidades. Tiago faz então uma pergunta: que proveito teve o necessitado da fé daquele irmão? A verdade é que uma das características da fé verdadeira é o amor. A fé verdadeira gera solidariedade, impulsiona o homem não apenas a pedir, mas também a dar. Muitos têm fé apenas para pedir, porém, quando é para doar, sua fé desaparece. Concluímos então que esta fé não é a fé bíblica que Paulo pregava. Tiago diz no versículo 17 que esta fé sem obras é egoísta e mesquinha, não serve para nada, é morta em si mesma. Embora na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, esteja escrito: ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e muitos dizem que ela é abstrata, Tiago, porém, afirma que a fé genuína pode ser vista, quando simula no versículo 18 um diálogo dizendo: dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A fé bíblica pode ser vista. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, narra a história de um paralítico que, conduzido por alguns homens, foi levado à presença de Jesus. Como não tinham como entrar pela porta, devido à casa estar cheia, desceram o paralítico pelo telhado. A fé daqueles homens foi capaz de impulsioná-los a procurar um meio de ficarem frente a frente com Jesus. E no versículo 20 do capítulo 5 de São Lucas, está escrito que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E no versículo 23 completa dizendo: levanta-te e anda. Jesus viu a fé daqueles homens, por causa da atitude que tomaram. A fé autêntica pode ser vista pelas obras que produz. No versículo 3, Tiago continua o diálogo fazendo outra pergunta: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Tiago está falando que a fé verdadeira não é apenas intelectual e nem é regida por um falso sentimentalismo. Apenas crer que Deus existe não adianta nada. Esse tipo de fé não pode salvar, pois se pudesse, os demônios seriam salvos. Os demônios também possuem este tipo de fé. Eles sabem que Deus existe e ainda estremecem, coisa que muita gente não faz. Sabem que tudo que Deus falar acontece. Reconhecem que Deus é poderoso para realizar suas promessas.
Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer crente, mas nem por isso obedece. Saiba que não adianta conhecer versículos bíblicos ou até mesmo a Bíblia toda de cor e salteado se não obedecê-la. A fé viva tem como seu primeiro fruto o arrependimento de pecados. Quando o homem crê em Deus, com esta fé salvífica, ele imediatamente sente vergonha do seu estado atual de pobre e miserável pecador e começa a arder dentro dele o desejo de ser uma nova criatura. Passa a ser obediente à palavra de Deus. Sabemos que esta palavra é Jesus, pois ele é o Verbo que se fez carne e o autor e consumador desta fé. Por isso, o homem regenerado deixa de olhar para o mundo e começa a olhar para Cristo. Em lugar de viver segundo os padrões mundanos, passa a viver segundo os padrões divinos. A fé viva leva o homem a obedecer a Deus, e esta atitude aperfeiçoa a sua fé, tornando-o íntimo dele, ao ponto de ser chamado amigo de Deus, como foi com Abraão. Se olharmos para a história de Abraão, veremos por que ele é conhecido como o pai da fé. Quando o Senhor disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que saísse do meio da sua parentela e fosse para a terra da qual haveria de mostrar, fazendo-lhes promessas, ele creu. E o que fez Abraão a seguir? Ficou em casa esperando? Não, antes partiu sem ainda saber para onde. E quando ofereceu seu filho Isaque, embora acreditasse que Deus pudesse ressuscitá-lo, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 18, não deixou de ter a atitude de levantar o cutelo e só não o sacrificou porque Deus o impediu. A fé de Abraão não era aparente, era tão real que o levou a oferecer o que ele mais amava, Isaque, filho da sua velhice e promessa de Deus. A mesma fé que operava em Abel, operava em Abraão. Se chamamos Abraão o pai da fé, é por causa do seu testemunho, pois o testemunho revela a fé de uma pessoa. Qual o testemunho que você tem dado? De uma fé viva ou morta? Raabe foi salva porque creu nos emissários ou porque teve a atitude de recolhê-los, não deixando que fossem presos, despedindo-os por outro caminho? Claro que é a segunda opção. Se ela tivesse apenas crido, seria morta com os da sua casa, como está registrado no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Portanto, a fé que salvou Raabe foi a fé viva e não a morta. As obras são consequências da fé, que é o meio da justificação, pois a causa da justificação é a graça de Deus. Romanos 3, versículo 24. Tiago termina dizendo no versículo 26 que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Quantas vezes em um velório olhamos para um cadáver e por estar com boa aparência dizemos: nem parece que está morto, parece que está dormindo. A verdade é que está morto e por este motivo, se era um escritor, não escreve mais. Se era um médico, não consulta mais. Se era um pedreiro, não constrói mais. Se era um cantor, não canta mais. O que está morto, nada produz. Assim é a fé morta, não produz nenhum fruto para o reino de Deus. A fé verdadeira é vida. E para que o homem tivesse vida, Deus deu-lhe o Espírito. E para que fôssemos praticantes das boas obras, deu-nos a fé. Quem tem a fé genuína, pratica as boas obras. Ainda que você dê alimento a quem tem fome, dê água a quem tem sede, dê roupa ao que está nu, ou faça qualquer outro tipo de caridade, sem que tenha ocorrido em você a maior das obras, que é o novo nascimento, a conversão, a transformação de caráter e o abandono da prática do pecado, esta fé não passará de uma fé morta, pois não te levará à salvação. A fé verdadeira não se contradiz, não te leva a cultuar a Deus e aos ídolos, a crer na tese da reencarnação, quando a Bíblia diz em Hebreus,
capítulo 9, versículo 7, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A guiar-se por Deus e pelos astros, quando a Bíblia adverte em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, o seguinte: não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles. A fé verdadeira que conduz o homem à salvação não vai levá-lo a consultar os mortos, quando está escrito em Isaías capítulo 8, versículo 19: a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A fé que é dom de Deus conduz o homem ao único e verdadeiro Deus, e não a heresias, a deuses falsos, que na verdade não passam de demônios. A fé viva leva o homem a ter a atitude de obediência, de louvor e adoração a Deus. Tem gente que diz que o importante é ter fé. Depende. Se for uma fé viva, amém. Portanto, se você ainda não tem essa fé, comece hoje a dar ouvidos à palavra de Deus. Porque em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Creia unicamente em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A fé viva, ainda que haja um imenso mar em sua frente, te faz ir adiante. Leva-te a profetizar vida, ainda que seja num vale de ossos secos. Ao deparar com as muralhas desta vida, embora não haja sinal algum da sua queda, esta fé leva-te a crer que no tempo determinado as muralhas cairão. As obras de Deus são realizadas pela fé. O justo vive pela fé. O que realiza, realiza pela fé. Pois tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, versículo 23.